Eu tava com fome. Você nunca tem dinheiro pra colocar comida nessa casa. Todos os dias eu recebo propostas pra gente mudar de vida. Será que eu devo aceitar elas também? Eu não tô criando filho pra ser traficante, você tá me entendendo? Tiago! Minha mãe? O que aconteceu com ela? Ela passou mal. No caso da tua mãe, a cirurgia não é uma opção. Por que não dar uma oportunidade a Deus para ter a sua cura, já que para Deus nada é impossível? Dinheiro pra quê? Pra você voltar lá naquele bruxo de novo? A doença voltou muito mais severa. Ela se foi, mas ainda tenho que lutar. Sozinho. Preferi ter um dinheiro mais honesto. Zé Carlos já tem tudo planeado. Só falta você. O plano do Zé Carlos deu certo. O Sandro implantou a discórdia dentro do grupo do Zaya. Uma chamada anônima para a polícia com informações certeiras ajudou a desmontar a gangue. E quando a vaga ficou em aberto, nós entramos com o nosso produto. Lógico que não foi fácil. Tive que sujar as mãos algumas vezes, mas ao fim de algum tempo, nosso império do tráfico estava consolidado e eu era o rei. E os manos da boate da rua de baixo? Trabalhando bem? 1 quilo por semana, o que é que tu achas? Ah, tem que ser, mano. Vá. Bora que esta noite é para render. Bora! Essa foi a minha primeira paragem. Ser traficante é fácil. Basicamente é vender a alegria que alguém precisa em forma de pó. Depois que a pessoa experimenta, ela vira cliente fiel. Paulinho, como sempre, era um bom braço direito. Sandro já não era o mesmo depois que foi pai por acidente. Zé Carlos estava indo muito bem na faculdade de engenharia química. Não sei se vai bem no curso em si, mas com certeza vai muito bem nas aulas práticas. Resumindo, tudo estava indo completamente como planeado. Hoje as bebidas dela é na conta do pai. Nessa época eu conheci vários DJs que me ensinaram muita coisa. Eles diziam que eu tinha muito talento com isso. Diziam que eu tinha um feeling especial para a música. Guardem bem esta informação, que mais pra frente será bem importante. Boa noite, Sr. Victor. Tudo bom? Ei, tudo bem? Senta-te, toma um drink. Início do mês. Aí há uma coisa para mim? Ô, chefe. Com certeza. Tá na mão. Confere. Está tudo aqui? Tudinho como tem que ser. E ó, pega a visão. As outras casas lá embaixo, só movimentação crescendo, dinheiro crescendo, daquele jeito. O movimento na casa também tem aumentado. Isso é muito bom pra nós dois. Claro, como combinado. Enquanto a polícia não nos incomodar, o nosso trato permanece ótimo para ambos. Ah, chefe, fica suave. Seu contato na polícia nunca vai deixar que esses otários nos apanhem desprevenidos. Melhor ainda, não nos apanharem de forma alguma. Então, ficou tudo bem? Mano, foi suave, tranquilo. Tranquilo? É? Isso é que é preciso. Zé, fala aí, mano. E aí, mano, só mais cedo da aula hoje? Ah, mano, nem fui. Você é louco. Mano, já tô cansado de ver tanto cálculo, tio. Mano, eu vazei da... Sei lá, vais perder as aulas importantes por causa do business, não? Bom aluno. Ah, não, pode deixar, pode deixar. Mas, ó, mano, vocês não estão ligados no que eu tô vendo. Então. Mano, vocês acreditam? Esse
caras do Zaya estão fazendo um ponto aqui na nossa frente, tio. O quê, mano? Os caras tão ligados que aqui é nossa área, mano. Esse cara tá maluco. Ó, temos que mostrar mais aqui, manda aqui, né, mano? Bora, então. Você é louco, mano. Cara. Olha, olha. O que temos aqui? Nada. Por favor, não mate. Não, nós não vamos fazer nada. Eu só quero saber por que tem um intruso aqui na minha área. Tá perdido, é? Enviaram-te aqui de propósito. Não sabia que esta área era você. Ah, não sabia. Ele não sabia, pessoal. Eu se calhar conheço-te. Da época do Zaya. Não. Deve estar a confundir com outra pessoa. Não é eu. O bagulho é o seguinte, mano. Você vai meter o pé daqui, tá ligado? E eu não quero te ver aqui mais não, tá entendido? Sim. Não vai voltar a acontecer. Vamos embora daqui, pessoal. Deixa esse cara pra lá. Achas que devíamos deixá-lo ir? Acho que estão a tramar alguma coisa contra nós. Esse aí aprendeu a lição. Vamos embora que eu já tô num dia bom. Chegando agora. É isso que sua mãe criou. Filho vagabundo. Eu deveria ter te batido mais. Assim, seria um homem decente. Não esse moleque mimado. Eu que sou meu culpado. Fala, tropa. Trouxe jantar. Opa. Epa! Saltaste da pizzaria ou quê? Lógico. Opa. Mesmo na hora certa. Já estava com fome. Oxi, o que é isso tudo aqui? Mas pega uma aí. Mano, você não acha que você exagerou, não? Que nada, mano. Melhor sobrar do que faltar. Aqui, ninguém passa fome mais, mano. Bom, bora, vamos trabalhar, vamos produzir, que hoje o dia é longo. Bora, que agora tá na hora do clorídrico. Ah, mano, tu fizeste daquela cena. Não digas asneiras. Vocês dois já tinham fugido muito antes de mim disso. Eu não sei de nada. Também nunca sabes nada, né? Ai, você sabe demais. Em tudo menos. Eu tenho meus motivos. Valente. Espera aí, meu. Faço-te companhia. Estás aí sozinho nisso, mano? Somos amigos ou não? Sandra, aproveita aí, meu. Estou a tentar deixar. Mano, se liga. Pelas minhas contas, faturamos esse mês 100 mil limpinho, mano. 100 mil, mano. Não, calma, com todas Com as despesas todas. Tudo, mano. 100 mil, meu moleque. Minha graça. 100 mil, meu. Ah, pois. Toma lá, vou-te pagar um salto de paraquedas com isso, meu. Com certeza. Vamos comemorar, meu, vamos comemorar. Toma lá, meu, 100 mil. Olha, com o dinheiro todo que estamos a fazer agora, finalmente vou conseguir guardar para aquilo que eu quero, meu. Então, mano, vai parar? Mano, então, já sabes para onde é que esta vida nos vai levar, não é?
Pro sucesso! Então, mano, como é que tá lá as coisas com a Ritinha? Já sabes como é que é, né? Com a vida que eu levo, ela não me deixa participar muito ativamente na vida do meu filho. Pronto, é assim. É por isso que quer parar? É. Não quero que o meu filho veja o pai atrás das grades, percebes? Na verdade, não quero que o meu filho seja como o Paulo. Cabeça. Palhaço. Tá maluco? Eu digo que não queres. Mas olha, já que estamos aqui a falar nisto, honestamente eu acho que isto é um trabalho normal como todos os outros. Só que faturamos 100 mil por mês. Pois é. Salário de um bom trabalho. Então, olha, nem meu pai, trabalhando um ano inteiro naquele escritório, ia ganhar isso tudo, velho. E o melhor disso tudo, quem paga a minha universidade? Meu pai. Mas olha, depois que a gente tem um filho, a perspectiva de vida mudou completamente. Pá, ele deve estar grande, não? Por acaso já não o vemos assim há algum tempo. Daqui a 5 dias, olha, faz 2 anos. Deu-me um dinossauro de peluche. O moleque tá grande, hein? Para isso, mano. Pô. Sabe, mano, vocês são o que eu tenho mais perto de uma família. E faria qualquer coisa por cada um de vocês. E independente dos caminhos que vocês queiram seguir no futuro, eu desejo que todos vocês sejam felizes. A felicidade? Felicidade, mano. Mas eu chorei, mano. Qual foi? A polícia, pega na porcaria, saiam daqui rápido. Porcaria? Na hora de receber a porcaria? Rapaz, tu drogado ficas bem corajoso, não é? O que você acha? Há linhas que não podem ser cruzadas, rapaz. E tu não tens muito tempo antes da polícia chegar. As cordas sempre rebentam pelo elo mais fraco e eu não vou sair daqui a perder. Não te esqueças de deixar uma pequena quantidade aí num canto qualquer. Espera, joga uma pouco aqui, vai. Vai. Tá fechado. Então, Tiago, vamos embora, caramba. Tiago. Vamos. Bora! Vai jogar! Não deixa eu ir! Pega! Vocês dois, para lá, Paulinho, vem comigo! Bora! Foi você! Diz! Vai! Epá, vamos embora, meu. A polícia está perto. Não! Ninguém entra na minha área! Me desafia e sai ileso! Tiago, estás maluco? O que é que estás a fazer, pá? Valeu a pena a ligação pra polícia agora? Quem foi que te mandou? Fala! Ninguém, papai, deixa-me ir. Para de chorar, mingar e fala logo! Eu já disse que não fui eu, Tiago. Com a arma na boca ele fala tudo. Epá, vamos embora, meu. Já deu hora, bora. Simbora, meu. Olha a polícia. Vai estragar a tua vida, Tiago. Bora, mano. Já que você gosta de ser correio, eu vou enviar uma mensagem através de você pra quem te mandou fazer isso!
Já estás normal? Sim, e foi mal pelo comportamento hoje mais cedo. E descobriram como é que a polícia veio aqui parar? Descobri. Foi um mano da gangue rival que acionou os homens. E já fizeram alguma coisa para resolver a situação? Ah, aquele lá teve a punição que merecia. Ok, podes ir. Tá, mas e o prejuízo? Como é que fica? Prejuízo? Sim. Eu cedo o lugar para fazer os teus negócios e vais-me cobrar prejuízo? É claro. Qual que é as ideias suas? Tá chapando? Eu trabalho aqui, eu preciso receber. E agora o prejuízo vem assim tudo no meu peito. Ah. Tu não estás a entender bem a nossa relação. Eu vou tentar esclarecer-te. A discoteca é minha. Os clientes vêm aqui para se divertirem, com ou sem droga. Eu apenas proporciono um veículo para os ajudar a divertirem-se. Aqui é que tu entras. Mas o mais importante aqui é os meus clientes serem felizes. Agora, vir a polícia aqui, chatear os meus clientes, revistá-los, não me agrada mesmo nada. Por isso tu, em vez de vires cobrar prejuízo, agradece por teres um sítio para fazeres os teus negócios. Por se eu me farto de ti, arranjo outro para fazer o mesmo que tu, assim num estalar de dedos. Entendidos? Podes ir, então. Mano, com estas cenas todas a acontecerem, vai acabar por estragar todos os nossos esquemas. Mas ainda não estragou, cara. Ah, mano, e achas que matar alguém do grupo rival depois não traz problemas para nós? Mano, relaxa. Vai ficar tudo bem, mano. Olha onde já chegamos, olha o que já fizemos. Vai ficar tudo ok, mano. Tranquilo. Vou confiar em ti. Isso aí, é pro seu filho? Ele faz anos. Pediu-me um peluche. Legal, mano. Olá, Tiago! Há quanto tempo? Oi, dona Neuza, tudo bom? Tudo ótimo! Olha, já conheces aqui a minha sobrinha, certo? Sim, já nos conhecemos. É verdade, olha, ontem estávamos mesmo a falar. Há quanto tempo não apareces na igreja? Desde que, pronto, tu sabes, não é? Sim, é. Minha mãe. Bem, pessoal, tenho um compromisso, vão dando? Tamo junto. Fica bem. Eu acho que tu devias continuar a ir connosco à igreja, Tiago. E você? Tá sempre lá? Sim, eu estou sempre por lá. Então acho que eu deveria ir mais vezes, né? Bem, depois daquilo tudo que te aconteceu, eu acho que tu devias mesmo ir para a igreja. Lá é que está a solução para a tua vida, filho. Jesus é o caminho, a verdade é.
Ah, mano, isso não vai ficar assim não, velho. Estás a pensar fazer o quê? Chega, mano, chega. Para de cheirar isso aí, mano. Você quer o quê? Que vai pó pro cérebro? Tá malucão, tio? Sé, isso não vai trazer o Sandro não, caramba. Não vai trazer, mano. A gente sabe quem foi, mano. A gente sabe, mano. A gente sabe, mano, quem foi os caras, mano. A gente sabe quem foi que matou, mano. Aqueles vagabundos, mano. A gente mata, chega lá metralhando todo mundo, mano. A gente sabe quem levou o Sandro. É. Queres começar uma terceira guerra mundial? Terceira Guerra Mundial nada. Sabe por quê? Porque não vai sobrar nenhum deles pra contar a história, mano. Bora, pô! Vamos! Desculpa. Peço desculpas. Sinto muito pelo teu amigo. Obrigado. Espero que Deus conforte o teu coração e da tua família. Eu sei o que é crescer sem a presença de um pai. Bora, desgraça! Vamos, pô! Eu tenho Bora, que ir. Thiago. A minha Bíblia. Você tá indo pra igreja? Sim. E espero onde encontrares por lá também. Tá bom, então. Juízo. Sim. Deus protege. Até mais. E que Deus proteja também. Juízo. Estás bem? Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer isso? Eu vou falar como é que a gente vai fazer isso, mano. Nós vai chegar lá, mano, e vai meter bala nesses Zé Polvinho do caramba, mano. É isso que vai acontecer. Vocês estão me ouvindo? Chegar lá e tentar resolver as coisas. Resolver o quê, tio? Ah, vocês agora estão dando pra trás, né? Já entendi a historinha. Mano, eu vou ditar a regra. Nós vai chegar lá metralhando todo mundo, entendeu, mano? Bora, mano, acelera, tio. Você tá maluco, mano? Ô, os caras dando pra trás agora, tio, na minha frente. Ah, eu Conhece não aquele deixo. carro, mano? Bora, mano. Mano, é o Zaya, Joe! Olha esse cara aí, cheirado. Pega o Zaya, Pega esse tio. cara aí, mano. Bora, mano. Sempre soube que era você que tava por trás disso, né? Acham que se iam ver livres de mim? Então, fugiu da prisão, foi? Então quer dizer que foi você que matou o Sandro? Oh, vem em paz. Vou te matar, seu desgraçado. Agora não é assim não, mano. Tá achando que é o quê? Chega aqui achando que tá tudo bem. Nós temos conta pra acertar, parceiro. Foi tudo um acerto de contas, por isso agora está tudo igual. Nem pensar, mano. Foi você que começou colocando o BIM lá na minha área. Na tua área? Queres mesmo falar disso? Eu sei o que é que vocês fizeram para conseguir o meu território. Por isso eu estou no direito de o reivindicar. Pois então quem manda agora lá sou eu. Se tornarem colocar correio lá de novo, vão ter o mesmo fim do BIM, mano. E vocês terão o mesmo fim que o Sandro, aquele traidor. Não volta a falar assim do Sandro, mano. Você tá maluco? Agarrai o teu caniche. Como eu disse, eu vim em paz. E se eu quisesse acabar convosco, tinha acabado naquele cubículo onde vocês passam o dia todo. Eu não quero a polícia aqui no bairro, nem problemas com o Tom. Acha que o Tom vai saber disso? É só dizerem, já resolvemos os nossos problemas. Estamos quites? Tio, é na hora do Sandro, mano. E vão acabar com ele, tio. Sem guerras. Ninguém invade o lado de ninguém. Certo. Pelo menos por agora. O Sandro tinha muito o que viver. Mas chegou o fim da linha para ele. E para nós, como grupo, foi um momento de reflexão. Aparentemente, estávamos a conquistar tudo o que desejávamos quando adolescentes. Mas ainda assim, parecia que faltava qualquer coisa ali. Nossas conquistas não nos tornavam pessoas mais felizes. Apenas pessoas que possuíam coisas, mas a pagar um preço muito alto para tê-las. E no caso do Sandro, ele pagou com a própria vida. Ele nem começou a viagem.
A saudade é lixada, não é? Oi? Oi? Parece até um maricas, né? Me peguei aqui vendo essa foto. Eu já ia pagar. Ias apagar por quê? Isso não vai mais voltar. Já é passado. Sabes, nós podemos apagar uma foto, uma chamada, uma mensagem, mas nunca podemos apagar uma pessoa e tudo aquilo que vivemos com ela. E não, isso não faz de ti maricas. Apenas uma pessoa com sentimentos. Mas pronto. Saudade que fica, né? Mas bem que eu já tô acostumado. Olha, hoje à noite queres ir à igreja comigo? Eu já recebi vários convites para um encontro. Mas usar a igreja como desculpa é a primeira vez. Isto é sério. Tu precisas de Deus. Sabes, nós fomos criados com um propósito, com um vazio, como um puzzle em que falta uma peça. E, por vezes, tentamos preencher esse lugar com mil e uma coisas para nos sentirmos completos. Mas essa peça é Jesus. Você fala isso com tanta certeza. É, posso falar por mim mesma. Encontramos-nos lá às 9. Não vamos juntos? Eu acho que tu sabes onde é que é. Mano, onde é que tá o Tiago? Sei lá, mano. Eu nasci grudado com ele agora. Vitor tá à procura dele, meu. Olha ele aí. Qual foi, mano? Perdi alguma coisa? Onde é que tu tiveste, meu? Certeza que ele tá na igreja de novo atrás daquela mina. Sério? Não, mas é sério que isto está a acontecer? Sabes que Vitor, meu, está à tua procura e estás enfiado numa igreja, meu? Atrás de uma miúda. Ixi, mano. Vitor, tá me procurando? Oh, meu. Vou lá falar com ele. Eu quero expandir o meu negócio. E tu também podes lucrar com isso. A palavra lucro me agrada bastante. Quero comprar 2 estecas na baixa. Estão bem caidinhas e penso dar um up nelas, entendes? Sim, entendo. Mas ultimamente estou sem pessoal. Pessoal? Estás a recusar dinheiro, é? Jamais. É que estamos passando por um momento delicado. Claro, claro. A propósito disso, aquele teu colega, como é que ele se chamava? O Sandro. Isso. Parecia ser boa pessoa. E era. Mas quando entram nesta vida, já imaginam que tudo pode acontecer, não é? Sim, mas é sempre difícil. Claro, claro. Mas pensa nisso e depois dá-me uma resposta. Pensar numa resposta, mano? Aí tão de sacanagem comigo, né, mano? Estamos sem pessoal, cara. E não pensaste em falar connosco antes de decidir? Tô falando, não tô? Dane-se você, tio. Tá loucão, mano? É isso mesmo, Cê é mano? louco, Você tá pensando mano? o quê, mano? Ô, Você tá ô, pensando ô, o tá quê, falando mano? com quem? Tá Tá louco? Você não tá nem aí com isso daqui, mano? A casa tá caindo, você tá aí atrás de moeda de rabo de saia, Você tio? não tá falando isso pra mim, não. Se você usasse menos droga, você falava menos bosta. O quê, mano? Você matou o Sandro. É o quê? Isso mesmo que você ouviu, mano. Primeira vez que a gente viu o Bin, não era pra ter deixado ele embora daquele jeito. E na segunda vez não era pra ter matado ele sem o nosso consentimento, então. Eu não concordei. Paulinho não concordou. Principalmente o Sandro. Sabe quem pagou pelos seus BO? Foi o Sandro, que não tinha nada a ver com isso, mano. E você tá aí, nem aí, né? Sabe quem era pra ter morrido aquele dia, mano? Era você, tio. Era você e não ele. Você que era pra ter morrido. Vamos ter calma. Os todos exaltados. Você concorda com ele? Oh, atenção.
Oi, Tom. Boa noite, Tom. Que brincadeira é esta? Guerras na minha cidade? Não, foi só um mal entendido. E sou eu que tenho que me chatear com isto? Não, claro que não. Tranquilo, Tom. Tranquilo. Eu não quero a polícia aqui na zona a investigar homicídios. Certo? E o Vítor? Comprou 2 discotecas na Baixa. É verdade? Sim, ele me falou. Aquele local também é meu. São vocês que vão cuidar? Vamos sim. Eu não quero mais problemas. A próxima vez que eu tiver que vir, a conversa é outra. Suave. Viu só, mano? Por causa das suas tretas, até o Tom veio baixar aqui, mano. Este Tom tem que se pôr a pau. Qualquer dia ainda ficamos com o lugar dele. Quer saber? Sabe, Zé, eu compreendo a sua revolta, sabe? Ainda mais que você passa a maior parte do seu tempo drogado. E agora, querem jogar tudo pra cima de mim? Querem jogar aqui no meu peito? Tá bom, eu assumo a responsa. Mas eu também queria lembrar que lá no início, eu fui o único a ser contra a entrarmos pra essa vida. Eu fui o único que tentou fazer alguma coisa, mas pronto, eu entrei sabendo que era uma viagem sem volta. Entrei por vocês. E o que eu mais temia aconteceu. Perdemos o nosso brother. E amanhã, vamos lá atrás de uma nova galera para entrar para essa vida maravilhosa que nós temos. E quem sabe um dia eles vão ter a sorte de ver o melhor amigo ser baleado na rua, indo para o aniversário do filho, que agora vai crescer ser um pai. Tiago, não tem... Ei. É você que está dando presentes hoje? Como você chama? Tiago. Você não acha que é um pouco jovem para isso? Só estou a tentar arranjar uns trocos para ter uma vida melhor. Mano, o melhor que você pode fazer é estudar, meu. Ó, leva isso e não conte pra ninguém. Obrigado. Bora injetar quanto tempo que a gente já não faz isso, Thiago? Tô Bora. suave, mano, não quero não. Esse bagulho o quê, Não tô mano? afim, Bora. mano. Tô afim o quê, mano? Então fica com vontade, tio. Você tá maluco? Mano, tá perdendo a linha, mano. Para que essas ideias suas você vai acabar morrendo, velho. Acabar morrendo? Se orienta, patrão. Você que já não é mais o mesmo, tio. Flechada na nuca. Isso aqui é. Conseguiste malta para as nossas cenas? Não. E com vocês? 3 putos encaminhados. Morderam a isca. Pra mim apareceu um, mas essa vida não é pra ele. O que é que se passa contigo? Ah, mano. Sei lá. Parece que eu andei a vida toda atrás de um tesouro no fim do arco-íris. E sei lá. Nada é suficiente. Falta uma peça. Mano, tens de ver isso, mano. Somos um tempo. Não dá para voltar atrás. Senão muita coisa má ainda pode acontecer. Mais? Eu cheguei em um ponto da minha vida que nada mais me dava alegria. Todos os dias eu andava como se carregasse um peso nas minhas costas. Um peso que eu não sabia bem explicar o que era.
mas era como se eu tivesse carregado aquilo a minha vida toda e de repente me apercebi e senti o cansaço de o carregar. Eu não tinha nada. Eu não tinha ninguém. Eu não era ninguém. E a qualquer momento, na ponta de um revólver, estaria o meu fim. Tiago! É o Zé Carlos, meu! Ele teve uma overdose, foi para o hospital! O estado dele é grave! Tiago! Estás-me a ouvir, meu? Tiago! Agora aí no seu lugar, pense em tudo aquilo que precisa da ajuda de Deus. Deus está aqui, hoje, para ajudar. Não ligues ao que tu és, não ligues ao que tu tens, de onde viestes ou o que fizeste. Deus está pronto para te receber e transformar a tua vida. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve." Faz esta oração comigo. Ó Deus, perdoa-me pelos caminhos em que eu andei. Eu andava perdido, mas a tua luz me encontrou. E hoje eu te aceito como meu Senhor, e Salvador. Amém e amém. Esta decisão mudou a minha vida para sempre. Ou pelo menos, enquanto permaneci nesta decisão. Tiago, já tenho o teu pagamento. A outra metade eles entregam no fim, certo? Sim, como nós combinamos. Sabe muito bem que eu não trabalho assim, não é, André? Eu só vou fazer isso dessa vez porque já é o 3º ano que eu faço essa festa e ela é muito grande. Eu sei, mas já estás preparado? Eu nasci preparado. Então, vamos para o show? Bora.
Tiago, já vais entrar. Bora. Depois da sua digressão pela Europa, ele está de volta a Portugal. Agora no palco principal, DJ TJ. Essa foi a minha segunda paragem. Esse mundo que tu vives é tramado, boy. Não te metas nesses esquemas que só te destróis. É Jesus a solução para a salvação, mano. Abre os olhos, não brinques aos cowboys. Não, mantenha os olhos abertos. Não brinques aos cowboys. Yeah. Não brinques aos cowboys. Mantenha os olhos abertos. Não brinques aos cowboys. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que acham esse caminho. Não brinques aos cowboys, essa é a nossa mensagem de paz. Só Jesus é a salvação. Mudei de vida, cara. Aliás, Deus mudou minha vida. Tu tens de decidir a que Deus queres servir. Não podes servir a dois senhores. Eu escolho Deus acima de tudo. Também escolho você. Estás feliz? Ainda bem, porque o filho é teu. E acho que é melhor cada um seguir o seu caminho. Queres que eu pague? Ou paga você ou manda lá alguém dar um sumiço nela. Olha pra mim. Me dá mais uma chance. Eu vou mudar. Olha, a tua namorada está lá fora. Qual delas? Precisa de alguma coisa? Mônica? Eu vou matar o André.